Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava um grande lucro aos seus senhores. Irmãos, como ocorreu naquela época, até hoje há pessoas que ganham dinheiro enganando outras pessoas, enganando os ingênuos com adivinhação, previsão do futuro, quiromancia, horóscopo, esse tipo de coisa, né? Então tem pessoas que lucram enganando as outras com essas coisas, irmãos. Que fique bem claro que todas essas coisas são de espíritos malignos. Espíritos malignos é que está por trás desse espírito de adivinhação. É um demônio que quer lemão, é um demônio que traz profecias e profetadas até dentro das igrejas. Espíritos enganadores, demônios que sabem o passado, mas não sabem nada do futuro, né? Eles sabem do passado. E nós vamos explicar por que eles sabem do passado. O versículo 17 diz: Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Irmãos, os demônios sabem quem é de Deus e quem não é de Deus, né? Muitas vezes dizem o óbvio. Para quê? Para ganhar credibilidade. Fala, você é crente, você é de Deus, você faz isso, você faz aquilo. Tudo para ganhar credibilidade e você passar a confiar neles. Paulo e Silas passavam por ali para oração. Eles pregavam a palavra. É claro que eles eram servos do Deus Altíssimo. Eles disseram aquilo que era o óbvio. Mas tem muita gente que fala, tá vendo? Eles sabem que são apóstolos de Deus, não sei o que lá. Mas por quê? Porque eles têm essas informações e divulgam como se eles soubessem alguma coisa que possa acontecer por alguém. E nós vamos explicar como é que eles sabem dessas coisas. Atos 16, 18 diz: E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado. Fala para o seu irmão do lado, perturbado. Fala para o seu irmão, não se perturbe, Paulo. Voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Quando o homem de Deus ordena, tem que sair o espírito maligno. Amém, irmãos? Aquele espírito fez isso por muitos dias, até perturbar o Paulo. O Paulo o expulsou. E o demônio de adivinhação saiu da menina. Tem que sair, é claro. Tem que expulsar, irmãos. O Senhor Jesus ordenou em Marcos 16, 17: Em meu nome expulsarão demônios. Não é isso? Mas não devemos ficar perturbados com demônios. Tem pessoas que se apavoram quando manifesta demônio, ficam agitados com manifesta. Calma, irmão. Maior é o poder que está contigo, né? Não faça nada que atenda à expectativa do inimigo. O inimigo quer colocar medo, quer apavorar. Então fica tranquilo, né? E eles fizeram isso porque eles tinham uma estratégia. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. O demônio de adivinhação, ele conseguiu temporariamente o seu objetivo. Veja a artimanha do inimigo. Perturbou Paulo, né, durante dias. Por quê? Porque eles queriam ser expulsos. Ô pastor, mas agora eu não entendi. Demônio queria ser expulso? Queria. Tinha uma artimanha de Satanás por trás disso. Eles sabiam que quando Paulo expulsasse aquele espírito de adivinhação, o lucro gerado por aquela menina cessaria. Os senhores daquela menina, quem estava por trás mandando, ficariam raivosos e mandariam prender Paulo e Silas. O objetivo de Satanás sempre é e sempre será impedir a pregação da palavra de Deus. Paulo e Silas estavam fazendo uma obra
maravilhosa ali. Eles estavam pregando, eles oravam e pregavam lá, né? Por isso que Satanás, através da menina, provocou Paulo para que os expulsasse, para que os senhores daquela menina se levantassem e prendessem ele. E, uma vez presos, não poderiam mais pregar. Então vocês vejam que o Satanás, ele dá nó, ele faz aí uma artimanha, uma malícia, tudo para impedir a pregação da palavra de Deus. Nos salta aos olhos agora, Atos 13, quando Paulo, vamos até lá, irmãos, 13:6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, né, chamando a si Barnabé e Saulo, né, o procônsul Sérgio Paulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. O procônsul queria ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, né? Então, o Satanás usou o tal de Elimas, que era encantador, uma espécie de feiticeiro, macumbeiro, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Queria impedir que Paulo e Saulo e Barnabé evangelizassem o procônsul, né? Queria impedir. O que aconteceu? Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos, ele disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então vocês vejam que Satanás, ele faz de tudo para impedir a pregação da palavra do Senhor, né? E olha, irmãos, ele faz de tudo para impedir que a palavra seja pregada. Por isso, ele usa pessoas para pregar profetadas, revelamentos, como a gente fala, que não é revelação, é revelamentos, profetadas. E os ingênuos creem. Os ingênuos deixam de lado a palavra e ficam procurando profetadas. Há lugares, até igrejas, onde esse espírito de adivinhação que tinha a menina, né, um espírito demoníaco, maligno, que o Paulo expulsou, está operando, enganando ingênuos, dizendo que está revelando na vida de algum, revelando na vida do outro, e a pessoa, ela vai atrás da revelação e não atrás, vai atrás da profetada e não vai atrás da palavra, não busca a palavra. Satanás, ele usa de tudo para impedir a pregação da palavra. E hoje ele está agindo dentro das igrejas com essa estratégia. Aparece alguém lá e começa a profetizar e não prega a palavra. Então a pessoa, ela fica sem aquilo que é verdade, ouvindo mentiras da boca de um homem. Entendo? E eu vou dizer uma coisa, irmãos, ninguém fique chocado com aquilo que eu vou falar. Mas quem procura esse espírito de adivinhação nunca creu nas promessas de Deus. Nunca creu, irmãos. Porque o que acontece? A pessoa fala: Senhor, eu não creio na sua palavra, por isso eu estou procurando uma profetada aqui, um revelamento aqui do Zezinho. Trocou a palavra de Deus pela palavra do Zezinho, pela mentira do Zezinho, pela adivinhação do Zezinho. Por quê? Porque massageia o ego. Porque provoca uma resposta imediata. E o espírito de adivinhação, com o objetivo de obter lucro, fica alimentando essa situação e fica dando profetadas. Então, quem procura espírito de adivinhação nunca creu nas promessas de Deus. Eu não preciso saber se alguém vai revelar o que vai acontecer comigo. Eu creio nas promessas de Deus. Eu não duvido das promessas de Deus. Eu creio que o meu Redentor vive, ele vai me dar livramento. E não vai ser profetada nenhuma que vai mudar a minha fé. Porque ela massageia o ego, massageia mesmo, né? Mas você não pode se deixar levar por ela. Então, quem deixa as promessas para procurar profetadas, profecias por aí afora, ela não crê nas promessas, ela não crê na palavra. E por não crer não recebe, porque tudo é possível aquele que crê. Então sem fé não se recebe. Então a pessoa é enganada, né? Irmãos, Deus pode até revelar para alguém. Pode. Mas
Ele não revela para quem duvida da palavra. Deus usou pessoas para trazer revelação, mas não para quem duvidava da palavra, não para quem estava pedindo sinal. Todas as pessoas que pediam sinal para o Senhor Jesus, o Senhor falou: não vou dar sinal algum, senão aquilo que está na palavra a respeito de Jonas. Então entenda, irmãos, isso de certa maneira até desagrada a Deus. Mas Satanás, ele é astuto. Ele quer conferir um pouco de credibilidade para quem está profetizando, para que as pessoas se deixem levar. Eu quero ler um versículo com vocês, que vocês conhecem de cor e salteado. 1 Pedro 5,8. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, o diabo, ele anda de redor. E por andar de redor, ele sabe o que você faz, está fazendo, e ele sabe o que você fala. Ele só não sabe aquilo que você pensa. Então ele te conhece, porque ele anda de redor. Ele vê as suas atitudes. Ele é o espírito acusador. Olha lá, viu fulano? Está fazendo isso. Né? Então, ele é espírito acusador. Ele anda em derredor. Ele sabe o que você está fazendo, irmão. Ele sabe o que você está falando, irmão. Ele só não sabe o que você pensa. Né? Mas quando você verbaliza, ele fica sabendo. Quando você murmura, ele sabe que você não crê muito. Ele sabe. Então ele faz aí um diagnóstico seu pelas suas atitudes e pelas suas palavras. Então ele te conhece. E aí, por conhecer, é que ele engana as pessoas. Como algumas pessoas deixam se enganar por esses espíritos. Pastor, eu fui num lugar, e no lugar eu sentei lá, colocaram um tal de uma mesa ali, colocaram uma toalha ali, várias pessoas sentaram ao redor, e aí uma pessoa disse que meu pai estava falando, meu pai estava dando uma mensagem, pastor, o meu paizinho que já morreu, né, estava falando comigo. Ô irmão, não era seu pai que estava falando não, era um demônio enganador, se passando pelo seu pai. Mas, pastora, eram as palavras que o meu pai costumava dizer, e né, as coisas que o meu pai costumava fazer. Eles andavam em derredor do seu pai, eles conheciam o seu pai, e agora estão usando isso para te enganar, para te prender aí nesse culto, para te prender aí nessa, vamos dizer assim, nessa doutrina. Eles usam isso para prender. Não é revelação, não é recado de ninguém, não é recado de morto algum. É demônio tentando te enganar e te aprisiona lá. Tem pessoas que ficam prisioneiras e não leva a lugar algum. Não abençoa, não cura, não liberta, não prospera e não salva, só leva para a perdição. Não tem resultado, não tem propósito. Eles falam como a pessoa falava, eles andavam em derredor. Eles sabiam os tiques da pessoa, eles sabiam as palavras, eles sabiam as atitudes. Eles conhecem, eles nos conhecem, irmãos. E ele está em derredor, esperando você dar uma brecha para te atacar. Esses espíritos têm como estratégia maior o engano. Satanás é o pai da mentira. Ele está mentindo. Porque aqui em Lucas 16, 27 diz assim a palavra do Senhor. E disse ele, aqui a parábola do rico e do Lázaro, aquilo que acontece depois da morte, né? O rico foi sepultado e atormentado. O Lázaro foi levado pelos anjos e consolado. E aqui, olha o que o rico está dizendo aqui. No versículo, e disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Né? E diz o texto aqui,
E disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite, que não é o caso. Então entendo, irmãos, esse texto revela que os mortos não se comunicam com os vivos. Não se comunicam com os vivos. Esse negócio de mensagem do além são mensagens de demônios e não de mortos, não de pessoas que morreram. São demônios enganadores que andavam em redor da pessoa, conheciam a pessoa e vêm com detalhes enganando os ingênuos. São demônios. Não aceite isso. Jeremias 28:9. Jeremias 28:9. Tem muita gente falando de Deus, mas não tem nada com Deus. São mensagens enganadoras de Satanás. Diz aqui Jeremias 28:9. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele quem o Senhor, na verdade, enviou. Irmãos, esse texto revela, né, que quando você ouvir uma profecia qualquer e ela não se cumprir, nunca mais ouça tal profeta, porque não é de Deus. Porque todas as profecias de Deus se cumprem. Todas se cumprem. Ou a pessoa fala, profetiza aí na sua vida, e depois, como eu vi um testemunho ruim, que doeu o coração, de uma mãe, uma pessoa que até frequentava a igreja quando nós estávamos em outro lugar, dizendo: pastor, o meu filho estava auxiliando uma tal igreja, e nessa igreja tinha lá aqueles revelamentos e aquelas profetadas, e meu filho estava tensionando abrir um negócio, e aí veio uma profetada: oh, irmão, estou vendo prosperidade na sua mão, pode ir em frente com seus sonhos, seus pensamentos, Deus está confirmando tudo, irmão. E sabe o que aconteceu? A pessoa saiu de lá, veio, começou a fazer o negócio, gastou o que tinha no negócio, foi à falência, ficou revoltado, saiu da igreja, não quer mais saber de nada, porque foi enganado por uma profetada, palavra de homem, que na verdade é palavra de um espírito de engano, um espírito enganador. Entenda, irmãos, creia na palavra, a palavra é verdade. Não fique procurando complemento para a palavra. Não fique ansioso querendo saber o que vai acontecer com você. O que vai acontecer com você está escrito, está escrito, está escrito. Se você duvida daquilo que está escrito, você vai procurar profetada. E aí vai ter aquilo que os incrédulos têm nada. Porque tudo é possível que crê, mas aquele que não crê, não tem nada. Nada é possível. E veja o que acontece aqui no versículo 15. Estamos falando aqui de um falso profeta chamado Ananias. Ananias com H. Não tem nada a ver com Ananias de Atos 9, não. Tá? É aqui 28:15, Jeremias 28:15. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, dois profetas. O profeta de Deus, que era Jeremias, e o profeta, o falso profeta, que era Ananias. Né? E disse Jeremias, o profeta, Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias. Não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias. Quando o profeta de Deus profetiza que a pessoa vai morrer, ela morre. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então vejam, o falso profeta foi confrontado pelo verdadeiro profeta. Não foi Deus que falou. É palavra de homem. Você está enganando o povo. Você está com um espírito de adivinhação aí. E por isso morrerás dentro de 1 ano. E a profecia do Senhor sempre se cumpre.
Entendam? Se Deus aplicasse o mesmo critério hoje, acho que metade das igrejas desapareceriam. As que vivem das profetadas aí, né? Jeremias 28:16, né? Diz assim: pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei sobre a face da terra, esse ano morrerás, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. O Senhor faz justiça. E aqui, o profeta verdadeiro trouxe a sentença do Senhor: você morrerá em 1 ano. Irmãos, muitas profecias que vêm verdadeiramente de Deus, não necessariamente é bênção. Muitas são profecias de condenação. Lembra do rei Ezequias? Ezequias, assim diz o Senhor: arruma a tua casa aí, né, que morrerás. A maioria das profecias de Deus contra o povo de Israel era de condenação. E esta aqui, no caso, era de condenação. O Ananias, para ganhar popularidade, falou: não, Deus vai quebrar o jugo de vocês. Aí veio o profeta verdadeiro dizendo: mesmo que Deus tirasse jugo de madeira, colocaria jugo de ferro. Porque está em curso o processo de tratamento de Deus. Então não adianta, irmãos. Uma coisa que parece ser coincidência: o falso profeta, quando ele profetiza, mais de 99% das profecias só bênção. Só bênção para agradar os ingênuos. Oh, irmão, Deus está me mostrando uma porta aberta para você, né? Porta aberta, irmão. Se for a porta larga, você está perdido. Hã? É como conta meu irmão, parece até piada, mas acontecia com ele, ele gostava dessas coisas. E ele ia buscar nesses lugares aí as profetadas. E eram: oh, Deus está me mostrando uma chave na sua mão. Ia na outra: Deus. Ele pegou e falou: ô irmão, falou para mim, eu já recebi tanta profecia de chave que eu estou quase abrindo um chaveiro. Todo lugar que eu vou, falam a mesma coisa, né? E aí começa a descrer, porque eles confundem. Eles descreem da igreja, da mentira, do falso profeta, e confundem com o evangelho. Começa a descrever o evangelho. Aí vem aquele popular que diz que não quer mais saber de igreja. Você não foi numa igreja do Senhor. Você foi num lugar onde tinha lá algo que era conveniente. 1 Samuel 18:10. E aconteceu que ao outro dia, que um mau espírito, o espírito mau da parte de Deus, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Irmãos, o Davi foi chamado, você conhece o texto, para tocar a harpa, para que o espírito mau, um demônio, saía da mente do Saul. Então Saul, ele era possuído por um espírito maligno. E o que ele estava fazendo, irmão? Profetizava no meio da casa. Está vendo, irmãos? Está vendo? É a pregação da mentira. Você creria em alguma profecia vindo pela boca de Saul? Você creria? Uma pessoa possuída por um espírito imundo, maligno, que queria tirar uma lança no Davi? Entendam, mas infelizmente há muitos que creem nas profecias que saem pela boca dos Saús que tem pela vida aí. Satanás, ele é o pai da mentira. Satanás é o mestre do engano. Sua arma mais usada é o engano. E ele vem enganando desde Eva. Então não se deixe enganar por Satanás, irmão. Não troque a palavra de Deus por profecias de ninguém. Não troque a palavra de Deus por profetada, revelamento de ninguém.
Faça como Paulo, expulse o espírito maligno de adivinhação. Quem procura adivinhação, quem procura revelamento, quem procura profetada, nunca creu na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Porque se crescem, saberiam. E quando vem a bênção, eu já sabia. Mas a pessoa que duvida da palavra, aquela pessoa que quer massagear o seu ego, aquela pessoa que é ansiosa, aquela pessoa que não crê, ela vai procurar. Uma vez, estávamos aqui, né, no plantão da manhã, e apareceu uma moça. Ô pastor, uma moça bem vestida e tal, eu sou da igreja tal, não sei o que lá, e eu queria que o senhor orasse por mim. Eu fiz uma oração por ela, aí ela falou assim: pastor, diz aí que Deus te mostrou, diz aí que Deus te revelou, diz aí, pastor, diz aí. Eu falei: não, irmão, vai em paz, não revelou nada. Mas eu estava com vontade de dizer para ela: Deus revelou que você é uma incrédula. Deus me revelou que você não crê na palavra dele, nas promessas dele, e fica procurando nas igrejas aí revelamento e profetada. Eu estava com vontade de falar isso, mas eu falei: eu não conheço a moça, eu não sei. Eu falei: vai em paz. Mas tem gente que se alimenta disso. E quando vem uma profecia ruim, eu vou na outra. Vamos ver aqui o que diz lá, vamos ver se confirma. Né? Pessoas que quando estavam no mundo, estavam acostumadas a ler horóscopo, a ler a mão, a jogar não sei o que lá, as conchinhas. E veio para o Evangelho e não se tornou uma nova criatura. Ainda continua querendo saber o futuro. Nós sabemos o nosso futuro. O nosso futuro é um futuro de bênçãos, é um futuro de livramento, é um futuro de salvação. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.